Olá, boa tarde, meus amigos e amigas, internautas do Instagram, do Facebook e do YouTube, da página da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serra. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, filhos e filhas queridos de Deus, amigos e amigas, aqueles que vão estar ao vivo aqui nessa live e os que irão assistir depois, tanto no meu Instagram, Diácono Erivaldo, pegado, minúsculo, como também no meu Facebook e também no canal da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serra no YouTube. Vamos iniciar essa live de hoje, das quartas-feiras, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José de Anchieta, rogai por nós. Hoje que estamos celebrando esse grande apóstolo do Brasil, esse homem que dedicou a sua vida em prol da Igreja de Cristo. José de Anchieta nasceu nas Ilhas Candrias, território da Espanha, em 1534 e faleceu em Vitória, Espírito Santo, em 1597, tendo se tornado padre jesuíta e missionário no Brasil. Dedicou-se principalmente a catequizar a população indígena, na qual foi defensor incondicional. Foi também historiador e poeta, declarado dos santos pelo Papa Francisco em 2014. O apóstolo do Brasil, interceda em favor dos atuais povos indígenas. Pois bem, com essa dimensão desse grande apóstolo do Brasil, esse missionário de Cristo, que veio da Espanha para se radicar aqui no Brasil e fazer todo o seu trabalho missionário aqui no Brasil. Nós agradecemos imensamente esse grande apóstolo. E aí, o que é que diz o comentário da primeira leitura? Porque ele enfrentou vários problemas. Os evangelizadores estão a serviço de uma aliança nova, não da letra, mas do Espírito, a qual comunica vida e foi cumprida por Jesus Cristo integralmente. Tá bom? Então, os novos evangelizadores não se apegam só a letras, mas se apegam ao próprio Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, comadre Lucinha, boa tarde. Seja bem-vinda a mais uma live aí, nessa tarde de hoje. E aí, já falei um pouquinho de São José de Anchieta. Nós estamos celebrando hoje esse grande apóstolo aqui brasileiro. Nasceu na Espanha, mas se radicou aqui no Brasil e fez todo o trabalho missionário aqui no Brasil. Então, neste dia de hoje, celebrando São José de Anchieta, Jesus vem mostrar para nós no Evangelho, lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 17 a 19, que ele diz para nós com toda clareza: eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas vim dar todo o cumprimento a toda a lei e todos os profetas. E ele diz mais, que não será tirada nenhuma letra, nenhuma vírgula da lei e nem dos profetas. Mesmo que o céu passe e a terra também deixe de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que se cumpra. Isto é, tem que se cumprir toda a palavra de Deus.
Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticardes e ensinar será considerado grande no reino do céu. Se aos olhos de Deus, quem desobedece os mandamentos é considerado pequenino aos olhos de Deus. Isto é, sem grande importância. Mas quem obedece os mandamentos da lei de Deus e quem ensina esses mandamentos da lei de Deus, quem ensina a palavra aos demais, são considerados grandes no reino do céu. Isto é, aos olhos de Deus, é um grande anunciador, é um grande evangelizador, é um grande profeta, tá bom? Então, quem chegou mais aí? Deixa eu ver aqui, quem foi? Clanice, Yasmin, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família, viu? Tem mais gente aqui. Com a Lucinha. Cleisiane Aragão, Deus abençoe você e sua família, viu? Então, aí obedecendo ao Cristo Salvador, a palavra dele, nós devemos ser sempre obedientes. Eu costumo falar sempre que quando a liturgia do dia, às vezes puxa a nossa orelha, não é que a palavra de Deus esteja errada, não. É nós que estamos errados. Somos nós que temos que entrar nessa pedagogia de Deus, porque quem quer chegar ao céu, segue aqui categoricamente a palavra de Deus e os mandamentos da lei de Deus. Quem quiser chegar ao céu, tem que chegar por esse caminho. Deus deixou o livro de ouro, o caminho do céu, o passaporte para o céu, para nós seguirmos. E quando a palavra vem puxando a nossa orelha, é porque nós estamos errados. Em um determinado momento, Jesus estava com seus discípulos, que andava 12 apóstolos com Jesus e milhares de discípulos também com ele. E aí Jesus, próximo da paixão, ele falou uma palavra que ele disse: quem suporta escutar esta palavra? É muito dura demais. E aí começaram a deixar Jesus de lado. E Jesus se volta para os apóstolos, os 12 apóstolos, e diz: vós não quereis ir também, não? Olha aí, Jesus não temia nada. Jesus anunciava a verdade que foi mandada pelo Pai. E ele nos ensina que nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos agir com a verdade. Devemos anunciar a verdade. Sempre. Doa em quem doer. Se doeu, é porque a pessoa que está errada. Não somos nós. Agora, que a verdade tem que ser dita. É isso que Jesus nos ensina no seu evangelho, na sua palavra, na sua doutrina, na sua igreja, em toda a dimensão, tá bom? Então hoje nós iremos vivenciar a live com o título, com a lição 20ª, já a lição 20ª, Jesus começa a formação de sua igreja, nasce o novo povo. Aí agora vocês vão conhecer quem é esse novo povo, que Jesus começa a formar a sua igreja, né? Com a idade de 30 anos, Jesus saiu de casa e começou a revelar com palavras e atos que ele era o Filho de Deus. A primeira coisa que fez foi formar um grupo de amigos que chamou um por um pelo nome. E aí, esse grupo de amigos, eu vou ler para vocês agora quem são esses amigos de Jesus que ele formou. Depois a gente vai continuar a leitura, vocês vão ver como é que ele tratava os apóstolos, né? Aí você vai ver aqui quem são esses amigos que Jesus formou, que é começando a história da igreja de Cristo, tá bom? Então a primeira passagem está em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4. Jesus reuniu os 12 discípulos, conferiu-lhe o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, que é considerado Tiago menor. E Tadeu.
Simão o cananeu e Judas o Iscariote, o que foi o traidor. Então está aí a composição dos 12 apóstolos, o nome dos 12 apóstolos que Jesus chamou, e aí formou essa comunidade pequena que já era formando a sua igreja. E aí ele vem aqui e vai dizer para nós, formou um grupinho bem entrosado, olha aí, olha, bem entrosado, começou a instruí-lo e a ensinar-lhes as coisas de seu pai. Foi uma verdadeira escola que durou cerca de 3 anos. Jesus passou ensinando os apóstolos aqui na terra toda a palavra de Deus, do Pai, que ele enviou para anunciar, e toda a dimensão da igreja. Durante 3 anos ele passou com os apóstolos. Começou chamando-os de amigos e depois de irmãos. Com este grupo, Jesus começou um novo estilo de vida, a vida em comunidade. É como uma nova família. Todos se entendem, se amam, se ajudam, rezam juntos. É a igreja que começou. Olha aí. Aí agora começa a formatação da igreja de Cristo. Ele primeiro forma a sua igreja com os 12 apóstolos, e aí o novo povo de Deus, que começa dentro deste grupo. Escolheu um chefe, que é Pedro, que depois eu vou falar mais lá na frente, a passagem dessa escolha de Pedro para ser o primeiro Papa, para conduzir a igreja de Cristo, tá bom? Ao qual deu poderes especiais, uma autoridade especial sobre os outros. E aí, essa autoridade especial que foi dada sobre os outros, Pedro era quem conduzia o grupo dos 12 apóstolos. Ele era a cabeça para conduzir esse grupo, tá bom? E mais na frente lá eu vou ler para vocês verem a passagem bíblica onde está a instituição da igreja em Pedro, tá bom? Aqui ele formatou o grupo dos 12 apóstolos e começou a igreja dele já aqui. Lá na frente ele vai instituir definitivamente a sua igreja, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, ele andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 acompanhavam, assim como algumas mulheres, porque além dos apóstolos, além dos discípulos, andavam milhares de mulheres também com Jesus, que haviam sido curadas de espírito maligno. E aí cita o nome de algumas aqui. De doenças, Maria, chamada Madalena, da qual havia sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cussá, o procurador de Herodes. Susana e várias outras que os servia e mantia com seus bens que possuía. Lucas 8, de 1 a 3. Vocês vão anotando aí essas passagens para vocês depois vivenciarem na sua dimensão, tá bom? Na dimensão de vocês aí do estudo da live, tá bom? Subiu Jesus ao monte e chamou a si os quais eles foram para junto dele. E continuou os 12 deles para andarem com ele e para os mandar pregar e para que tivesse poder de expulsar os demônios. Aí onde é que está isso? Aí vocês vão ler Marcos 3, de 13 a 15, Mateus 10, de 1 a 4, que foi essa que eu acabei de ler, e Lucas 6, de 12 a 16, tá bom? Todas essas passagens é a formatação dos 12 apóstolos de Jesus, tá bom? Que ele escolheu. Jesus escolheu Pedro como chefe supremo do grupo. Deu-lhe poderes sobre todos. Disse Jesus a Simão Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha o poder que Jesus deu a Pedro. Mas eu vou ler a passagem na íntegra, na sua totalidade, para vocês entenderem como começou essa escolha de Jesus a Pedro para conduzir a sua igreja. Então vamos aqui pegar a passagem toda na íntegra para ver o que aconteceu para Jesus escolher Pedro como o primeiro Papa da Igreja Católica. Pedro exprime a fé em Jesus Cristo, o primeiro anúncio da paixão. Está em Mateus 16, de 13 a 19. Aí você vai ver agora o texto e o contexto de toda a escolha de Pedro como sendo o primeiro Papa da Igreja Católica, tá bom? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, isso eu já falei que essa passagem agora que eu estou lendo está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Aqui é a instituição definitiva da Igreja de Cristo, tá bom? A escolha de Pedro como primeiro Papa é a definição da instituição da Igreja de Cristo. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Ele fez uma interrogação. Aí veja o que saiu dos apóstolos discípulos, viu? Que andavam com Jesus. Responderam, uns dizem ser João Batista, outro que és Elias, outros é Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha o que Jesus respondeu a Pedro. Jesus então lhes disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, porque agora era Simão, agora em Pedro, porque Cefas, porque em grego significa pedra, rocha. E Jesus alicerçou sua igreja, instituiu a sua igreja numa rocha, que ele próprio. Pedro é o cabeça, é o bispo de Roma, que hoje quem quer ver Pedro, olha para o Papa Francisco, que são 266 papas sucessores de Pedro, tá bom? 266 papas sucessores de Pedro, tá bom? Então Jesus olha para Pedro e diz, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você veja o que Jesus falou no singular, a minha igreja. Olha a primeira promessa que Jesus falou para Pedro, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Pronto, está aí toda a autoridade dada ao Papa. Primeiro Papa, Pedro. Toda a autoridade Jesus deu. É por isso que o Papa tem esse poder na terra de ligar e desligar. Tudo que o Papa faz é a mando de Jesus. É cumprindo a palavra de Jesus, tá bom? Então, aí ainda nós encontramos pessoas que têm dúvida da instituição e da verdadeira Igreja de Cristo. Nós ainda encontramos pessoas que têm dúvida de qual é a Igreja de Cristo. Ainda encontramos na face da terra. Muitos, viu? Muitos. Inclusive até alguns judeus, patriotas de Jesus. Patriotas de Jesus. Da mesma raça. Tem alguns judeus que ainda não acreditou que o Messias já veio. Ainda estão esperando o Messias prometido. Os apóstolos passaram 3 anos Jesus ensinando. E quando chegou no momento da ressurreição e da multiplicação dos pães, os apóstolos não entenderam o que Jesus estava fazendo. Quando Jesus celebrou a última ceia, que instituiu a Eucaristia, disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isto em minha memória.
Todas as vezes que celebrardes, fazer isto em minha memória. E deu uma ordem para os apóstolos celebrar. E do primeiro século até o quarto século, eles ficaram celebrando em pequenas comunidades, que eu falei na live anterior, chamava de eclésia, que em latim significa dizer, em grego significa dizer igreja. Aí eles faziam as pequenas reuniões, pequenas comunidades, porque eles celebravam na sinagoga, na catatumba, escondidos, porque o cristianismo não era liberado. Eram perseguidos. Do primeiro ao quarto século morreram muitos martirizados. E todos os apóstolos foram martirizados, menos João Evangelista. Mas não deixou de passar por sofrimentos. Mas por que João Evangelista não foi martirizado? Porque ele foi escolhido por Jesus no alto da cruz para cuidar de Nossa Senhora. João Evangelista teve um papel especialíssimo no cuidado da mãe de Jesus, da mãe da igreja e nossa mãe. Tá bom? Está lá em João 19, de 25 a 27. Jesus do alto da cruz olha para baixo e vê a tua mãe. Disse: mulher, eis aí o teu filho, com João Evangelista. E olha para os discípulos amados, João Evangelista, diz: filho, eis aí a tua mãe. E aí dessa hora em diante, João Evangelista levou e cuidou de Nossa Senhora, e São José já tinha falecido. Até o dormitinho dela. João Evangelista cuidou dela. Mas depois que Nossa Senhora foi assunta ao céu, a assunção de Nossa Senhora aconteceu, João Evangelista foi para Roma e lá foi perseguido pelo imperador, foi colocado dentro de um caldeirão fervendo de óleo para que morresse dentro desse caldeirão de óleo. Só que o imperador pensava que João Evangelista ia morrer e ele não morreu. Ele recebeu o milagre de Cristo. Ele recebeu o milagre de Cristo. E aí converteu milhares de pessoas naquela época. O imperador ficou irado. Aí mandou que os algozes dele tirassem ele da panela e soltassem ele nos povoados vizinhos, aí, bem distante de lá de Roma. Portanto, por isso que João Evangelista morreu de morte natural, porque ele foi preservado pelo próprio Cristo. Porque ele foi escolhido para cuidar da sua mãe. Por isso. Agora os outros, todos eles morreram martirizados. Todos. Das piores espécies possíveis. Que eu vou fazer outra live falando sobre a forma de cada apóstolo, como morreu. Tá bom? Vou fazer outra live mais adiante, dizendo como foi que Pedro morreu, como foi que André morreu, seu irmão, como foi que João Evangelista morreu, que foi de morte natural, mas passou por perseguição, teve que ficar dentro do caldeirão um monte de tempo, caldeirão com óleo fervendo, mas recebeu o milagre de Cristo. Não teve, saiu ileso, não teve nada. E tantos os outros que eu falei aqui, nominei aqui, eu vou traçar para vocês tudo direitinho, para vocês entenderem, tá bom? Então, aí depois, quando eu falei que Jesus passou 3 anos ensinando os apóstolos, aí Jesus chegou no momento da sua paixão. Quando começou a falar as palavras, ele disse: essas palavras é dura demais. Começaram a deixar, porque Jesus andava com os 12, andava com milhares de discípulos e discípulas, na qual Maria de Magdala, que era a região que ela morava lá, chamava de Magdala, por isso que é Maria de Madalena, que foi discípula amada de Jesus, que foi a primeira a ter a graça de ver o Cristo ressuscitado. Foi ela a primeira que viu o Cristo ressuscitado. E foi anunciar a Pedro e João. Foi ela, aquela que tinha 7 demônios, que Jesus expulsou. Aquela que foi pega em adultério, que foi trazido a Jesus por os algozes delas, diz: mestre, nós pegamos essa mulher em adultério. E Moisés disse que a mulher que praticar adultério tem que ser morta. Jesus agachou, começou a riscar no chão. E disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí, levantando os olhos, não viu mais ninguém. Todo mundo deixou as pedras cair no chão e foram embora. Só tinha Maria de Magdala e Jesus com ela. Aí ele chegou e perguntou a Maria de Magdala: e aí, os seus não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. E o Senhor disse: eu também não te condenarei, mas não volte mais a pecar. Vá em paz. Olha aí, Jesus perdoa, mas ele orienta: não volte mais a pecar. Tá bom?
Somos pecadores? Somos. Buscamos o sacerdote para a confissão? Buscamos. Mas na absolvição, ele orienta. Cuidado, não volte mais a pecar. Mas nós caímos porque herdamos dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, este pecado original. Aí nós caímos de novo em pecado. Mas está aí o sacerdote da igreja para sempre a gente buscarmos e fazer o sacramento da confissão instituído por Jesus também. Tá bom? Então, conclusão. E aí, se vocês quiserem ver essa formatação dos apóstolos, eu vou dar mais passagem bíblica aqui para vocês pegarem um contexto maior. Vocês vão ver aí Jesus dizendo, vocês vão expulsar demônio, se beberem veneno voltar, não vão morrer. Aí você pode pegar na onde? Aí vocês anotam aí com calma. É Mateus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 9. Depois, Marcos de 3, 13 a 19. Marcos 6, 7 a 11. Marcos 13, 9 a 13. Lucas 6, 12 a 16. Lucas 9, 1, 5. Lucas 12, 2, 9. E aí ponto e vai para o versículo 49 a 53. Todas essas passagens que eu dei aí foi a formatação dos 12 apóstolos que Jesus instituiu, tá bom? Formando assim a sua célula, a primeira igreja, para depois instituir em Pedro a autoridade maior da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí instituiu a sua igreja depois disso aí, tá bom? Então, conclusão. Vamos lá. Está formado o grupo, a pequena comunidade. Esta comunidade tem um chefe que deverá resolver todos os problemas que surgirem entre eles, isto é, entre a igreja, eclésia. É o começo da igreja. Jesus os fundou, instituiu-os, deu-lhes os seus poderes e os mandou pelo mundo, dizendo: pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Olha o que Jesus manda, viu? Ele dá uma ordem. Ele não pede, ele dá uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele dá uma ordem. Está lá em Marcos 16, 15. Esta igreja que Jesus fundou e que se espalhou no mundo inteiro, e que atualmente é a maior organização do mundo, é a Igreja Católica Apostólica Romana, única e autêntica, que através dos tempos, mais de 2000 anos, sem mudar sua doutrina, há mais de 2000 anos, já é o 266 papas sucessores de Pedro. Um não desfaz o que o outro fez. Já são 21 concílios. Um não desfaz o que o outro fez. Pelo contrário, dá clareza. O que é um concílio? O concílio é formado, um conclave é formado de o Papa, a Santa Sé Apostólica, os bispos, padres sinodais e todos os bispos do mundo inteiro. Aí é o concílio formado, tá bom? E lá tomam as decisões. Mas um concílio não desfaz o que o outro fez. Até hoje, a doutrina é a mesma. Ela tem uma evolução, mas mudar nunca muda, tá bom? Vive e continua pregando a boa nova, batizando-os e fazendo de todas as criaturas filho de Deus. É através do batismo isso aqui, viu? Você que pertence a esta igreja, está trabalhando para o bem dela? Uma grande interrogação. Você aí, do outro lado, que se diz católico, apostólico romano, está trabalhando pela sua igreja? Está defendendo a sua igreja? Está defendendo a sua fé? Está defendendo as Sagradas Escrituras autêntica aqui,
da Igreja Católica Apostólica Romana, está defendendo a doutrina da Igreja Católica, está defendendo o magistério, está defendendo a tradição apostólica? Eis aí a interrogação muito grande. E fecha na conclusão com essa grande interrogação. Você que pertence a esta igreja, está trabalhando para o bem dela? Isto é fazer tudo isso que eu falei agora. É trabalhar, se tornar um missionário e defender a sua fé, defender a sua igreja. E defender a sua mãe. A mãe de Jesus, a mãe da igreja, a nossa mãe. Que tanto é difamada aí, pelo mundo afora, viu? Mas nós temos que defendê-la. Nós, como filhos, porque não existe filho sem mãe, porque senão seria de proveta, e aí é pecado, não saiu de Deus. Entenderam? Então, todo ser humano que está na face da terra, ser humano que está na face da terra tem uma mãe. Como nós temos a nossa de sangue e temos a nossa divina, dada pelo Mestre Jesus Cristo. A mãe dele, a mãe da igreja, ele nos deu também como nossa mãe. Então não podemos aceitar que alguém chegue para difamá-la. Não podemos aceitar. Temos que defendê-la. E lá em Lucas 1, de 39 a 56, está lá na visitação de Santa Isabel. A grande maravilha. Em Lucas 1, 26 a 38, é a mensagem do anjo, que chega anunciando que ela vai ser a mãe do Salvador. Em Lucas 1, 39 a 56, é Nossa Senhora já indo visitar Santa Isabel. E lá, na conversa entre as duas ficam cheias do Espírito Santo, que Nossa Senhora levou o Espírito Santo a Santa Isabel e a João Batista. E aí, no final, ela fechou. Santa Isabel rezou a parte da Ave Maria e ela conclamou: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. E aí saiu o Magnificat, saiu o cântico Magnificat nessa saudação de Maria, certo? E a segunda parte da Ave Maria, você vai ver, tem a Ave Maria na Bíblia, e a segunda parte da Ave Maria, que é Santa Maria, Mãe de Deus, foi definida no Concílio de Éfeso, no ano 431, como também um credo de sendo constantinopolitano. Já tinha o credo dos apóstolos, aí também no Concílio de Éfeso, tanto foi definido a segunda parte da Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora dessa morte também. O concílio tem poder? Tem, porque foi dado por Jesus. Está lá o Papa, a Santa Sé Apostólica, seus sucessores, os apóstolos, os bispos, os padres sinodais, todos estão lá. Os cardeais, tudo estão lá juntos. Quem forma o concílio é isso aí. É o Papa. O cabeça do concílio é o Papa. E todos os seus sucessores. Tá bom? No Vaticano o Papa tem 222 sucessores. Os cardeais. Que é formatado por 45 diáconos permanentes, por 120 sacerdotes e os demais são arcebispos. Tá bom? Então 222 assessores do Papa lá. Todos são cardinales. Todos. E dentre eles tem 45 diáconos permanentes, que são cardeais também. Tá bom? 120 padres, sacerdotes e os demais são arcebispos e bispos. Tá bom? Então, espero que vocês degustem bastante essa live aí, para que vocês tenham um conhecimento muito grande, porque o que a gente está estudando aqui é história da igreja, é doutrina, é magistério, é as Sagradas Escrituras, é como Jesus instituiu sua igreja, como foi que nasceu a igreja de Cristo, quem fundou a igreja de Cristo? Ele próprio. Então aí tem duas perguntinhas para a gente aqui, para a gente refletir. Quando você começou a ser igreja? Uma pergunta para a gente refletir. Além da pergunta que fechou na conclusão, tem mais duas perguntinhas para a gente refletir, para a gente responder.
para refletir e responder. Quando você começou a ser igreja? E depois tem outra que tá dúbia. Tem duas perguntas em uma. Que diferença há entre ser igreja e pertencer à igreja? A primeira, vou responder para vocês entenderem. Quando você começou a ser igreja? Quando eu entrei no processo de conversão e aceitei o convite de Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Aí quando começou o processo de conversão, eu me tornei igreja. Eu comecei a ser igreja. E aí eu vivo na sua totalidade. Aí vem a segunda pergunta, dúbia. Que diferença há entre ser igreja e pertencer à igreja? Ser igreja é você vivê-la 24 horas por dia. Você vive, participa e defende. É o que eu falei aqui para vocês. Vocês têm que defender a sua igreja. Defender a doutrina. Defender as Sagradas Escrituras. Defender Nossa Senhora. Defender tudo aquilo que Jesus instituiu. Defender o Papa. Defender os bispos. Defender os padres. Defender os diáconos. Os diáconos permanentes é constituído pelos apóstolos lá no primeiro século, no início do primeiro século. Os diáconos permanentes. No início da igreja, eram os apóstolos e os diáconos permanentes. Entenderam? Então tem que defender. Aí, o ser igreja é você fazer adesão e viver a igreja. Pertencer à igreja é como a gente vê muitos aí pelo mundo afora aí. É o católico de tradição, mas nem fede e nem cheira, no ditado popular. Nem está aí para a igreja, olha. Ah, meus avós, bisavós, tataravós eram católicos, eu também sou católico. Vai à igreja? Não. Faz algum serviço, como fez a pergunta ali? O que é que você faz pela sua igreja? O que você está fazendo na sua igreja? Faz alguma coisa? Faz alguma evangelização? Não. Ah, sou católico. Você vai em qualquer dimensão aí, possíveis, piores que vocês imaginarem, você pergunte, você é de qual religião? Eles vão responder, sou católico. Mas pergunte se eles vivem a religião. Isso chama-se católico de tradição. Aí tem um grande teólogo, exorcista, que ele diz que essas pessoas se comportam desse jeito. Dizer ser católico de tradição é uma traição. Entendeu? Dizer que é católico de tradição é uma traição à própria igreja. Porque ele não vive a igreja. Quando chega qualquer apuro, qualquer questionamento, ele cai fora. Vai embora. Não defenda a sua igreja. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. E deguste essa live que fica lá no Instagram, né? Permanentemente lá. Tem mais de 50 lives lá já no meu Instagram. E também no meu Facebook e no canal da paróquia no YouTube, na paróquia Nossa Senhora do Monte Serra, tá bom? Então vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês botem também no direct aqui no meu Instagram, que eu vou responder, fazer uma live só para responder perguntas, e ou bota a mensagem lá, o questionamento lá no canal da paróquia Nossa Senhora do Monte Serra, que eu também monitoro lá o canal da paróquia, e aí vou fazer uma live só para responder a vocês, tá bom? Então vamos agora encerrar esse momento. Deixa eu ver quem que está mais aqui. Mais aqui. Pequena. Que Deus abençoe, minha irmã. Cleisimeire, Cleisiriane, que Deus abençoe minha irmã, comadre Lucinha, que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. E todos aqueles que não assistem essa live depois, aí nós agradecemos imensamente. E aí vocês degustem bastante, porque essa live é muito importante para o cristão. E todas as lives que estão sendo feitas aqui, instituída aqui, é muito importante. É a história da igreja, é toda a dimensão. E o cristão que não quer saber a história da sua igreja, pelo amor de Deus, não é ser cristão. Como é que você vai defender? Como é que você vai armar uma coisa que você não conhece?
Você pode amar uma coisa que você não conhece? Então, para amar a sua igreja, você tem que conhecer a sua igreja. Eu estou dando a oportunidade de todos conhecerem a igreja de Cristo, fundada por Jesus, tá bom? Que você faz parte dela. Que Jesus é a cabeça da igreja, nós somos os membros do corpo dele, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora por essa dádiva dessa tarde de hoje, agradecendo a ela por toda a graça, por ela ser o primeiro sacrário vivo aqui na terra da salvação. Nós estamos aqui hoje graças a esta mulher, que aceitou o sim, deu sim a Deus, que se fez sacrário vivo do nosso Salvador. E depois ele se fez Eucaristia para nos alimentar, sacramento de salvação. E aí nós devemos fazer o nosso coração de um sacrário que está nos templos, que fica guardado lá, as hóstias consagradas. Na comunhão, nós devemos comungar a palavra, que a palavra proclamada é comunhão, também, palavra de Deus, e depois comungar o corpo santo, na Santa Liturgia, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Deus por esse momento de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Monte Serra, Três Vezes Admirável de Chuesta, e Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Chuesta, Nossa Senhora do Monte Serra e Nossa Senhora Aparecida. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificar a Deus com a vossa vida e de paz que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.